E tu, como japonesa, no Brasil, né, mesmo na época de criança, tu sentiu algum tipo de preconceito ou não? Sim, e isso é algo que eu só fui entender nos Estados Unidos. Por quê? Isso é algo que a minha família, assim, a minha irmã tem traços mais japoneses que eu. Meu pai é japonês, de todos os lados, então ele é claramente japonês. E Uhum. eles não entendem do jeito que eu entendo. Então pode ser uma questão de interpretação. Mas nos Estados Unidos que eu comecei a repetir piadas que eram agressivas em relação ao japonês. Uhum. E comecei a perceber que era um choque para as pessoas ao meu redor, sabe? Assim, nossa, como que não se pode falar esse tipo de coisa? E eu Uhum. cresci ouvindo, sabe? Então, assim, por exemplo, no colégio, isso era muito comum. Todo dia acontecia isso. Eu passava e as pessoas, em vez de falar oi, Ju, sabe? Ou eu nunca tinha um nome. Isso que é uma das partes da racialização, né? De tipo, tu não tem o direito à tua identidade, tu é representante de uma, enfim, assim, de um grupo. E as pessoas olhavam pra mim e passavam, falavam arigatô, sayonara, puxavam um olhinho, sabe? Professores e professor de história, que eu nunca vou esquecer, que fazia piada com meu sobrenome, de brincadeira, sabe? Mas eu até assisti uma live da Djamila Ribeiro eu esqueci o nome do pesquisador, mas só sobre como as piadas, elas são mensagens sociais que ajudam a manter o status quo, né? E no caso, é a supremacia branca. Então, existiam muitas piadas, assim, sabe? E eu sempre levei na boa porque eu achei que fazia parte. Mas eu sempre fui muito incomodada com pessoas perguntando se eu falo japonês, ou, obviamente, é claro que eu falo japonês, e se eu não falasse, era quase como um absurdo, sabe? Como que eu esqueci minha cultura? Sempre que eu falava, gente, a minha cultura é brasileira, eu cresci longe da minha família japonesa, infelizmente é algo que eu tô resgatando agora, mas eu não sei falar japonês porque eu não sou japonesa, as pessoas não, né? Enfim, eu sou, minha identidade é metade japonesa hoje, mas é algo muito complicado, assim. Então, eu sempre fui. Hoje eu entendo. Por exemplo, eu estava na fila do ultrassom, hoje eu fui fazer ultrassom. E aí chegou um senhor atrás de mim e passou na minha frente para botar botar o termômetro, né, para entrar no laboratório. E a moça não falou absolutamente nada, porque eu fiquei muito chocada assim, com a atitude, sabe? Como se eu fosse invisível. E quando ele fez isso, eu, com o que eu entendo hoje, eu já vi como uma mensagem de realmente, sabe, de invisibilidade. Quando ele fez isso, eu revi toda a minha vida nessa cidade. Toda a minha vida foi assim. Foi as pessoas passarem por mim como se eu não existisse e eu sempre achar que era porque, de repente, é porque eu não falava mais alto, de repente era porque eu não era tão extrovertida. Tipo, eu botava dentro de mim a responsabilidade da minha invisibilidade, sabe? E Uhum. aí aqui eu voltei dos Estados Unidos sabendo gritar pela minha posição, porque lá tu tem que para sobreviver, né? Então eu tinha que lutar por salários mais altos e lutar. Que cansa, né? Eu voltei porque eu tava cansada. E aí aqui em Criciúma, quando cheguei na minha casa, que eu pensei, agora eu posso relaxar, eu vi assim, nossa, se eu relaxar, eu vou ser invisível de novo. Aí tava eu, sabe? A minha irmã grávida, toda vez que vai no ultrassom, 45 minutos demora. E a gente vê pessoas passando e passando, e as pessoas esquecem, várias vezes. Ela foi esquecida da última vez que a gente foi. Eu falei, desculpa, esqueci de te colocar na lista. E eu já tô familiar com esse sentimento. Eu já tava. E aí, dessa vez, eu fui lá e levantei ela e falei, Juliana, não faz nada, pelo amor de Deus, sabe? Porque eu conheço todo mundo. Não, eu vou lá falar. Aí eu fui lá, sabe, tipo assim, botar uma voz mais forte, dizer, olha só, eu tô aqui, eu sou igual, sabe? Tenho certeza que vocês nos colocaram na lista. Aí as pessoas vão lá e checa pra ter certeza. Mas, enfim, esse livro tem me acordado pra muita coisa. Infelizmente, como eu morei em muitas poucas cidades do Brasil, eu conheço bastante cidade, mas morar, então eu não posso dizer muito. Mas a nossa cidade, e tu acabou de me fazer lembrar, e eu não tinha pensado nisso, mas é uma cidade que essa cultura do sobrenome, essa cultura é muito forte, Ju. Essa cidade que a gente, da onde a gente veio, realmente, a gente sente na pele mesmo, as minorias sentem na pele. Na última entrevista que eu fiz, a moça, ela falou sobre minoria e realmente, e eu também faço parte de um grupo de minoria, afinal de contas eu não sou padrão, sou extremamente baixinha, sempre fui acima do peso, sabe? Então, especialmente na nossa cidade, é uma coisa que ela te deixa evidenciada, sabe? Evidenciada a todo momento que tu é uma minoria e essa minoria é distanciada. Ela é distanciada, ela é distanciada. Infelizmente, é assim. E que bom que pessoas como tu, como eu falei, né? Tu podia estar vivendo tua vida normal, né? Vivendo, trabalhando como jornalista, fazendo e ficando quieta, mas resolver o ser humano como tu tá vendo,
faz a gente acordar e a hora realmente da humanidade acordar, sabe? De realmente olhar o mundo de uma maneira mais... Não é à toa que a pandemia tá aí. E realmente a pandemia, eu acho que fez todo mundo acordar para ver o que realmente é importante para a vida. É isso que eu penso. É. Eu tô tendo, assim, eu tô tentando terminar esse livro já faz 5 anos, tá? Faz 5 anos. E aí, toda vez que eu falo com algum pesquisador ou eu entrevisto alguém, as pessoas riem como se fosse, tipo, é normal, sabe? Super normal. Mas pra mim, eu acho um grande tempo. Mas ano passado me aconteceram coisas muito interessantes. E uma delas foi que eu trabalhava numa associação internacional e foi uma experiência incrível, só que o ambiente de trabalho era muito tóxico, que é muito comum, infelizmente, em organizações pequenas. E eu demorei muito tempo para entender, porque tinha um grupinho de meninas ditas feministas que acabavam tendo um certo poder na organização porque elas estavam unidas. E todas as outras mulheres, enfim, estava cada um meio que por si, assim. E só depois que eu saí da organização, por causa dessa toxicidade, que eu fui entender qual que era a semelhança entre todas elas. Elas todas eram americanas, parte da maioria, né? Americanas brancas, não necessariamente todas, porque tinham enfim, não vem ao caso. Mas todas as outras faziam parte de um certo grupo de minoria. E o que aconteceu é que quem elas quisessem criar problema, elas conseguiam, porque era o único grupo unido. E isso foi algo assim que me acordou para o chamado feminismo branco, que é algo que eu demorei muito, foram muitos tapas na minha cara para eu entender, porque eu sempre me encaixei em grupos feministas e era muito comum eu ser a única imigrante ou a única Asian, né, ou a única não branca, e nunca me toquei que era esse motivo que eu não conseguia inteiramente estar dentro do grupo. Então, e são microagressões, assim, são muito pequenas, que tu fica muito confusa, quase tipo... Muito velado, Jo. É muito velado, né? É muito velado. Eu imagino, não é nosso lugar de fala, nem o meu, nem o teu, mas eu gosto de deixar claro. Mas eu acredito que o preconceito contra o negro é um pouco mais afrontoso, acredito eu. Não é meu lugar de fala, então não estou afirmando. Mas acredito que é um pouco mais afrontoso. O preconceito contra a tua minoria ou a minha minoria é muito mais velado. É muito mais velado, é muito, muito discreto, mas fere tanto quanto, né? Fere muito forte. E é sempre muito complicado falar, porque, que nem tu falou, né? Por exemplo, nos casos de letalidade do Covid, se comparar os números entre as minorias da letalidade de Covid para pessoas que estão hospitalizadas, a minoria mais afetada do Brasil são os povos indígenas. E logo depois é a população negra. Só que a população negra ela não é minoria, ela é maioria, né, no Brasil. E depois vem os asiáticos e depois vem os brancos. Então, a gente sabe que, tipo, eu sei que o meu grupo, por mais que, né, se comparar com outros grupos, realmente ele tem mais privilégio, né? Ele tem mais privilégio do que. Mas isso é algo que eu tento explicar muito, porque muitas amigas minhas brasileiras, geralmente, que não moraram no exterior, elas tendem a ter uma noção diferente do que é ser woman of color, né? Ou person of color. E as pessoas tendem a negar muito a minha identidade e achar que eu sou branca. As pessoas, eu não tô brincando, sabe? Amigos falam assim, não, mas Ju, mas não é tanto assim. Mas o que tá por trás do teu pensamento que eu não sou uma person of color? É que tu tá partindo do pressuposto, então, que a person of color é ruim. Porque se eu sou tua amiga, né, e tu gosta de mim, tu tá dizendo que não, mas eu não sou tanto assim. Olha o quanto que, né? E tem muitas pessoas que desafiam isso, né? E tentam falar sobre a experiência do asiático no Brasil. E eu sempre falo, olha, existe racismo sistêmico. Tem pessoas que falam que não dá para falar dos dois, sabe? Os dois é só uma coisa. Mas a experiência de ser othered, que é tipo, você é o outro, né? É muito forte para as pessoas descendentes de asiático, que é sempre, te coloca no teu lugar, você é o outro. Você está sendo bem-sucedida, cuidado, porque você vai roubar minha vaga, ou você vai fazer, né? É sempre assim, a japa que é muito, sabe, sei lá o quê. Tem um canal de entretenimento que é o DR Relacionamentos, acho que chama, não sei se tu já viu. E eles têm costumes de fazer vídeos assim, o que pessoas, por exemplo, loiras estão cansadas de ouvir, o que pessoas negras estão cansadas de ouvir. E uma vez eles fizeram, o que pessoas asiáticas estão, né, cansadas de ouvir. A primeira coisa é todo mundo generalizar que vocês são, quem é asiático é tudo igual, né? Todo mundo, ai, como que tu consegue saber quem é da China, quem é do Japão, quem é coreano, quem é de quem? E as pessoas falam isso assim, tudo igual, como se fosse, é tudo igual, sabe? Isso para mim eu vejo muito forte. Tudo... Uhum.
Não, aqui eu vejo que isso é muito forte, porque tem muito chinês aqui. Eu tô na Ásia, né? Eu tô aqui na Oceania, que é do lado então a imigração chinesa para cá é muito, muito forte. Então, o pessoal, e as pessoas, os brasileiros, as pessoas que eu convivo, sempre tem uma piadinha para falar deles, sempre tem alguma coisa para comentar, e que não é legal. Realmente a gente fica assim, e eu começo a me sentir incomodada, às vezes, justamente por ter esse pensamento, sabe? Assim, de, poxa, não tá certo. Sabe quando aquilo que te incomoda diz, não tá certo, isso não me faz bem. E vai te acumulando uma carga de energia tão forte, tão pesada em cima da gente, e às vezes tu não se dá conta do porquê. E é esse envolto dessa energia, assim, que não te faz bem, realmente. Assim, não faz bem, a gente não se dá conta o quanto não faz bem. E aí não tem como não entender essa onda de protestos nos Estados Unidos, né? Que são centenas de anos, não são alguns anos, né? São centenas de anos nessa estrutura e nesse pensamento e nessas microagressões, mas nesse pensamento também de se a pessoa te faz uma microagressão, seja forte, você é maior do que isso. Mas enquanto isso, estão matando pessoas que são iguais a ti, estão acusando pessoas que são iguais a ti, tem uma hora que, não, mas se eu ficar forte, eu vou ser assassinado, eu não posso ficar forte, eu preciso lutar. E eu consigo entender bastante. Algo que, inclusive, assim, aqui, voltar para Criciúma é muito interessante, para não dizer, enfim, qualquer outra palavra, mas Criciúma é uma cidade que 82% votaram no Bolsonaro, 82% dos votos. Então, de repente me mergulhar numa região que realmente acredita nessa pátria Brasil branca, né? Como a última propaganda do governo, inclusive, que tem as 5 crianças que são todas brancas e loiras. Mas, enfim. Então, Joé, o racismo, o preconceito tá aí. Todo mundo sofre no mundo inteiro e a gente tem que começar a abrir os nossos olhos para enxergar, né? Quando nós nos percebemos também preconceituosas e racistas, porque eu sei que em algum momento eu tenho atitudes preconceituosas e eu preciso saber lidar e aprender com elas, certo? E enxergar essa visão. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é aprender a reconhecer que atitudes que eu tenho que são preconceituosas e racistas, sabe? Na visão mais ampla possível, sabe? E a gente assumir, beleza, essa atitude, essa é preconceituosa, é racista, vamos mudar. Então, porque nós estamos aqui para aprender mesmo. Nós somos criados numa sociedade machista, racista, preconceituosa, e a gente pode aprender, a gente pode mudar, e não é porque a gente foi uma coisa até agora que a gente precisa continuar sendo. A gente pode aprender e no futuro se tornar um ser humano melhor e mais leve mesmo. Eu assisti uma série documental sobre escravidão maravilhosa que estava passando por algum canal aqui no Brasil, inclusive. E no último segundo, assim, um dos maiores pesquisadores do período de escravidão fala que no momento que todas as pessoas consigam perceber que todos nós fazemos parte de, claro, né, uns mais do que outros, mas assim, que todos nós viemos, tanto dos oprimidos quanto dos opressores, talvez a gente consiga começar a dialogar quando a gente partir desse princípio, sem dualidade, né? Claro que é muito complicado no momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de transformação. Transformação sempre tem quebra, né? Sempre precisa de força para que vá para o outro lado. Então, não nesse sentido, mas eu acho que para nós mesmos nos transformarmos, eu acho que para mim foi uma grande transformação entender. Eu sempre me vi como descendente dos povos oprimidos, vamos dizer assim, né? Por não ser branca ou por uma etnia que tivesse força na nossa região. Mas eu nunca tinha parado para pensar que eu também sou descendente do escravocrata. Uhum. E isso me fez mudar completamente. Eu assim, nossa, claro que eu sou parte do galho que ele rejeitou, né? Dos ilegítimos. Mas mesmo assim, no meu sangue corre o sangue dessa pessoa que escravizou, inclusive a pessoa que pariu pessoas da minha árvore genealógica. Então, isso foi muito transformador e me fez ter, assim, um pouco mais de paciência para querer transformar. Ju, achei linda essas tuas últimas palavras. Realmente, acho que a frase que ficou para mim de toda essa entrevista é a questão do opressor e do oprimido, assim, sabe? Nós todos somos realmente descendentes de um opressor e de um oprimido, e isso faz com que a gente realmente pare para pensar, né? Que papel nós exercemos na sociedade e o quão é importante a gente ter consciência disso. Agora eu queria te propor uma brincadeira. É bem simples. Oba.
Mas eu acho bem interessante. A gente chama ping-pong. Se não é chamada, eu tô chamando. Ping-pong. Eu vou te falar uma palavra e tu me diz a primeira coisa que vem aqui na tua mente, tá bom? Ai, gente, eu já te aviso que a minha cabeça é meio disléxica, tá? Mas vamos lá. Não tem problema. Olha, coisa linda. Deixa eu pensar aqui. Respirar. Peraí, eu respondo uma palavra ou respondo qualquer coisa? Qualquer coisa. Ah, então, tá. Tá bom? Mas tenta ser, tipo, mais sucinta, assim, que é pra ser bate e volta, sabe? Tá. Tá bom. Ju, dinheiro. Luta, principalmente como imigrante. Sucesso. Acho que sucesso tem que estar conectado com amor próprio, porque sucesso, quando é validação externa, nunca satisfaz. Imigrante. Eu costumava dizer que imigração era ter sempre saudade de casa, porque tu vai para casa, tu sente saudade da tua nova casa. Tu tá na nova casa, tu sente saudade da antiga. Hoje eu acho que é ter mais de uma casa. Uau! Faz todo sentido. Faz todo sentido. Família. É a coisa mais importante da vida, eu acho, sem dúvida. Tanto a família escolhida quanto a família que nós nascemos. Estados Unidos. No momento, Trump. Fora Trump. Ai, vai ficar muito engraçado isso. Bom, e para finalizar, Ju, Juliana Sakai por Juliana Sakai. Nossa, sei lá. Ai, Fê, muito difícil. Uma frase, pensa numa frase, então, que tu... Assim, uma frase que tu leva pra vida, ou enfim, alguma coisa assim. Ai, gente, aí eu que ia me depreciar, mas infelizmente virginiana. Essa definição de que eu sou. Você era virginiana, é verdade. Nossa. Infelizmente para as pessoas ao meu redor. Eu adoro ser virginiana, mas as pessoas ao meu redor, Você é assim, bem sofrem. virginiana, né, Ju? Você é bem virginiana. Eu lembro disso, nossa. Ju, muito obrigada, de coração. Foi uma entrevista, assim, muito, muito mais agregadora do que eu podia imaginar. Acho que agora eu acho que eu consegui me soltar um pouquinho mais nessa entrevista do que na primeira, então, tô feliz. Te agradeço de novo. E falei isso para outra entrevistada, quero te falar isso. Eu te quero aqui nos meus. Bom, eu tô com. No Instagram, tô com 1.500 seguidores em 4 semanas. Tô bem contente com o resultado. No YouTube, eu tô quase completando. Tô com 263 seguidores. Então, também em 4 semanas. Eu tô muito contente com o resultado, então eu te quero aqui no meu 1 milhão, 10 mil, 1 milhão, 1 trilhão, enfim. Quero sempre poder trazer aqui pra gente, tá bom? Tá, e Fer, eu que te agradeço, foi muito legal. Primeiro porque a gente teve várias memórias ótimas de infância e eu tava numa vibe um pouco negativa sobre o retorno à casa, né? Mas mais do que isso, é pelo fato de as tuas perguntas foram muito maravilhosas. Eu acho que eu fiz algumas entrevistas já nesse ponto, assim, né? E geralmente me perguntam só sobre o que aparece no Instagram. Então, é o tapete vermelho, é a premiação, é o festival, que faz parte, né? Mas o que mais importa é a jornada, mais do que chegar lá. Então, tu me fez perguntas, assim, que eu gostei muito de falar a respeito, porque é a jornada que vale a pena, né? Não é... Bom, que bom mesmo, assim. E realmente, e a entrevista como Flui Livre, eu não imaginei que ia por esse caminho. Eu realmente achei que a gente ia ficar falando muito do tapete vermelho, né? Até uma coisa só para o povo ficar curioso sobre e te procurar. Eu vi uma foto tua que eu não entendi, que era tu trabalhou para o Netflix, como que fez a premiação? Porque agora eu tô curiosa, eu quero botar. Porque eu vi uma eu não entendi. Mas tu recebeu uma premiação, não foi? Que foi do Netflix ou foi pro Netflix, eu não consegui entender. Só sei que você fala linda e maravilhosa. Não, tu agregou toda a minha jornada dos Estados Unidos em uma pergunta. É muito engraçado, porque eu trabalhei pro Netflix, mas eu também trabalhei para uma premiação que premiou o Netflix e o tapete vermelho fazia parte disso, e o prêmio que eu recebi não está conectado com isso tudo. Mas, para resumir, eu trabalhei numa série chamada Making a Murderer, que tá no Netflix, que é super legal. Eu era fã,
E aí fui contratada para trabalhar na segunda temporada, foi super legal. E depois eu gerenciei uma das maiores competições de documentários dos Estados Unidos, que chama IDA Awards. E lá que, por isso que toda aquela festa no fim de ano, toda glamurosa, toda a competição que culminou no meu trabalho inteiro, culmina naquela noite. Então, por isso, assim, que as pessoas olham e, enfim, assim, às vezes acham que, meu Deus, mas não, faz parte do trabalho, sabe? Faz parte do Exatamente. trabalho. Ju, beijo, sucesso e nos vemos logo logo. E espero tu aqui na Nova Zelândia, quando tudo isso passar.